Você já se perguntou por que algumas famílias parecem viver cercadas por bênçãos, enquanto outras enfrentam constantemente lutas, divisões e escassez? Por que certos lares são cheios de paz, união e propósito, enquanto outros, mesmo frequentando a igreja, parecem não encontrar descanso? E se eu te dissesse que existe um princípio espiritual escondido nas Escrituras, um segredo que muitos cristãos ignoram, capaz de abrir as janelas do céu sobre o seu lar e atrair as bênçãos de Deus sobre cada membro da sua família? E se você descobrisse que o favor de Deus não é fruto do acaso, mas o resultado de uma aliança espiritual que pode ser ativada quando o coração da casa se volta totalmente ao Senhor? Sim, existe uma sabedoria esquecida que Jesus e os profetas revelaram. A presença de Deus só habita onde há unidade, fé e obediência. Quando o lar se torna um altar, o céu se move. Nos próximos minutos, você vai embarcar em uma jornada espiritual que pode mudar completamente a atmosfera da sua casa. Você vai entender por que tantas famílias vivem cercadas por lutas, como identificar as brechas espirituais que impedem o agir de Deus e o que a palavra ensina para transformar seu lar em um lugar de milagres. Mas, acima de tudo, você vai descobrir o segredo que ativa a bênção divina sobre a sua vida e sobre aqueles que você ama. Há algo que o Espírito Santo quer revelar hoje, uma sabedoria que foi esquecida por muitos e que o inimigo tenta esconder. Porque ele sabe que quando uma família se une em fé, oração e amor, o inferno treme. E é por isso que tantas famílias são atacadas, não porque são fracas, mas porque têm um propósito poderoso no reino de Deus. Talvez você esteja enfrentando conflitos em casa, desafios financeiros, filhos distantes ou um clima de desânimo espiritual. Mas o Senhor diz: hoje é o dia em que eu visito a tua casa. E se eu te dissesse que as bênçãos de Deus não são apenas respostas a orações, mas o resultado de uma atmosfera espiritual construída dentro do lar? A palavra nos ensina que Deus habita no meio dos que o adoram. Quando um lar se torna um ambiente de fé, cada canto da casa se enche de paz, cada conversa se torna oração e cada refeição se transforma em comunhão. E é nesse ambiente que as bênçãos fluem naturalmente, porque onde há presença, há provisão, onde há adoração, há proteção, e onde há perdão, há prosperidade. Talvez você ainda não tenha percebido, mas existe uma guerra espiritual travada contra a sua família. O inimigo sabe que, se destruir o lar, destrói a base da fé. Mas há uma boa notícia: nenhuma força das trevas pode permanecer onde o nome de Jesus é exaltado. E hoje, neste vídeo, você vai aprender como convidar a presença de Deus a habitar de forma permanente em sua casa. Você vai compreender por que alguns lares permanecem cheios de bênçãos, enquanto outros vivem sob constantes lutas. E o que o Senhor espera que você faça para mudar a história espiritual da sua família. Antes de começarmos este estudo, quero te convidar a um ato de fé. Escreva agora nos comentários a frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase é uma declaração espiritual, um compromisso público de que a sua família pertence a Deus. Quando você escreve isso, você está abrindo as portas da sua casa para o Espírito Santo agir. E se você deseja que esta mensagem alcance outras famílias que também precisam de transformação, curta este vídeo agora mesmo. Quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é importante e o mostra a outras pessoas que estão enfrentando lutas semelhantes. Assim, você se torna um instrumento de Deus para levar esperança e restauração a muitos lares. Sinta orgulho por participar desta missão. Muitos usam este canal como alimento espiritual e você está ajudando a espalhar a luz onde há escuridão. Lembre-se, o simples ato de clicar em curtir e comentar é uma forma de evangelização digital. É como se você estivesse dizendo: Senhor, usa-me para alcançar outras famílias. E quem sabe, a bênção que Deus derramar sobre o seu lar será também resposta às orações de outro coração
que será tocado por este vídeo. Agora, respire fundo e abra o coração. Nos próximos minutos, você vai descobrir como transformar sua casa em um altar vivo, onde a presença de Deus será constante e onde a paz reinará mesmo em meio às tempestades. Não saia, não pule o vídeo, porque o ensinamento 9 deste estudo pode ser a chave para destravar uma bênção específica que Deus reservou para a sua família. Prepare-se. Não é porque o que o Espírito Santo vai revelar hoje pode mudar o destino espiritual da sua casa. Vamos começar. 1. O poder da aliança familiar diante de Deus. Desde o princípio da criação, Deus estabeleceu a família como a base do seu plano na terra. Quando o Senhor formou Adão, ele viu que o homem não poderia cumprir seu propósito sozinho e por isso criou Eva, formando a primeira aliança familiar. Essa união não era apenas emocional, mas profundamente espiritual, uma imagem do relacionamento entre Deus e a humanidade. A família, portanto, não é uma invenção humana, mas uma instituição divina. E tudo o que é estabelecido por Deus carrega dentro de si uma promessa. O que muitos não percebem é que a bênção de Deus não se manifesta apenas em indivíduos, mas em alianças. Deus abençoa lares inteiros quando encontra corações unidos na fé, porque Ele habita onde há acordo e unidade. Em Amós, capítulo 3, versículo 3, está escrito: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Essa pergunta é muito mais profunda do que parece. Ela revela um princípio espiritual que governa o fluir das bênçãos. Deus só caminha com quem anda em aliança com Ele e com quem vive em harmonia dentro de casa. Quando há divisão no lar, o fluir do Espírito é interrompido. Quando há rancor, murmuração e desobediência, as portas espirituais se fecham. Mas quando há unidade, perdão e propósito, o céu se abre e a presença de Deus encontra espaço para agir. É por isso que Satanás luta tanto para destruir as famílias, porque ele sabe que uma casa dividida é uma casa vulnerável, mas uma casa unida em oração é um território impenetrável. O poder da aliança familiar se manifesta quando cada membro da casa entende que faz parte de um propósito maior. Não é apenas sobre conviver, mas sobre servir juntos ao mesmo Senhor. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, o grande líder de Israel fez uma declaração que ecoa até hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não foi apenas uma frase bonita, foi um decreto espiritual. Josué estava dizendo: mesmo que o mundo ao meu redor se perca, minha família será um altar para o Deus vivo. Essa decisão selou o destino de sua descendência. Da mesma forma, quando um homem ou uma mulher hoje se levanta e declara com fé que sua casa pertence ao Senhor, essa confissão cria uma cobertura espiritual sobre todos que estão sob o mesmo teto. Muitos cristãos oram pedindo bênçãos, mas se esquecem de proteger a aliança familiar. Pedem prosperidade, mas alimentam rancores dentro de casa. Pedem cura, mas mantêm mágoas não resolvidas entre pais e filhos, entre marido e esposa. E a palavra é clara: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 19. Isso significa que a unidade dentro da família é a chave para destravar o poder da oração. Quando a casa se divide, a oração perde força. Mas quando a família ora unida, o céu se move. Há poder quando uma família decide buscar a Deus como um só corpo, colocando as diferenças aos pés da cruz e transformando o lar em um altar de comunhão. Veja o exemplo de Noé. Quando Deus decidiu destruir o mundo pelo dilúvio, Ele escolheu preservar uma família, não um indivíduo. Gênesis, capítulo 7. Versículo 1 registra: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim. Observe que a justiça de Noé trouxe salvação não apenas para ele, mas para toda a sua família.
Isso revela um princípio poderoso. A fidelidade de um só pode atrair a misericórdia de Deus sobre muitos. Talvez hoje você seja a única pessoa da sua casa que busca ao Senhor, a única que ora, a única que crê. Mas saiba que por causa da sua fé, Deus pode salvar toda a sua família. Assim como Noé foi um canal de bênção para os seus, você também pode ser para os seus. Mas há um ponto essencial. A aliança familiar diante de Deus precisa ser renovada constantemente. Não basta apenas dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor uma vez. É necessário viver essa verdade diariamente. A família precisa ser alimentada espiritualmente. Precisa de momentos de oração juntos. Precisa ler a palavra. Precisa conversar sobre fé. Precisa adorar em casa. A presença de Deus não se manifesta onde há indiferença espiritual. Muitos lares estão secos, não por falta de amor humano, mas por falta de presença divina. E a presença divina só habita onde há santidade e comunhão. Quando o lar se torna terreno fértil para o Espírito Santo, os milagres começam a florescer naturalmente. É por isso que o inimigo tenta infiltrar nas famílias pequenas discórdias, ressentimentos e distrações. Ele quer afastar os membros da casa uns dos outros, porque sabe que um lar dividido perde autoridade espiritual. Quando pais e filhos deixam de orar juntos, o ambiente espiritual se enfraquece. Quando marido e esposa deixam de conversar com amor, o vínculo sagrado da aliança se desgasta. Mas quando o perdão é praticado, quando a oração é restaurada e quando a palavra volta a ocupar o centro da casa, Deus reconstrói o altar familiar e as bênçãos voltam a fluir. O altar do lar é restaurado não com tijolos, mas com lágrimas sinceras, com louvor e com fé. Um dos maiores exemplos do poder de uma aliança familiar está na história de Abraão. Deus lhe prometeu que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Essa promessa não se limitava ao tempo de Abraão, mas alcançou gerações futuras. Isso significa que quando uma família decide viver sob os princípios de Deus, ela se torna canal de bênção para outras famílias. A sua obediência hoje pode abrir caminhos de graça para seus filhos e netos. O seu posicionamento espiritual tem impacto eterno. Por isso, nunca subestime o poder da sua oração dentro de casa. Quando uma mãe ora, Deus ouve. Quando um pai clama, o céu se move. Quando os filhos se unem na fé, os céus se abrem. O poder da aliança familiar diante de Deus está em compreender que o lar é o primeiro ministério. Antes de pregar fora, é preciso viver o evangelho dentro de casa. Antes de querer mudar o mundo, é preciso permitir que o Espírito Santo transforme o ambiente do lar. A bênção que você deseja ver fora começa dentro. Se o altar do lar estiver quebrado, nenhuma prosperidade material será suficiente para preencher o vazio espiritual. Mas quando o altar é restaurado, tudo o que é necessário começa a fluir naturalmente. Paz, alegria, união e provisão. Talvez você sinta que sua família está distante desse propósito. Talvez haja brigas, distanciamento, frieza ou até incredulidade. Mas Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado. Ele reconstrói o que parecia perdido e renova o amor onde só havia dor. O mesmo Deus que uniu Abraão e Sara, que salvou a casa de Noé e que visitou a família de Lázaro, ainda é o mesmo hoje. Ele pode visitar a sua casa agora mesmo, se encontrar um coração disposto a reconstruir a aliança. Por isso, quero te convidar a um ato simbólico e espiritual. Escreva agora nos comentários: Senhor, renova a aliança da tua presença na minha família. Essa frase é mais do que uma declaração, é uma oração. É o início de uma restauração que começa no invisível, mas que trará frutos visíveis. É o seu compromisso diante do céu de colocar Deus novamente no centro do seu lar. Prepare o coração, porque no próximo bloco vamos mergulhar em um princípio ainda mais profundo, como a obediência à palavra atrai a proteção e a prosperidade de Deus sobre a sua família.
Porque toda bênção é precedida por obediência. E todo lar que se submete à vontade divina se torna morada permanente da presença do Senhor. 2. A obediência que atrai a presença e a proteção de Deus sobre a família. Desde os primórdios da história humana, a obediência sempre foi a ponte que conecta o homem às bênçãos de Deus. Em toda a Escritura, vemos que o favor divino não é concedido ao acaso, mas derramado sobre aqueles que escolhem caminhar segundo a vontade do Senhor. A obediência é o solo onde as promessas florescem. É a linguagem pela qual o céu reconhece os que pertencem a Deus. E quando uma família decide viver sob esse princípio, não há força nas trevas capaz de destruir o que foi firmado na luz. A obediência é, portanto, o alicerce da presença divina dentro do lar. Onde há submissão à vontade de Deus, há paz. Onde há reverência à palavra, há proteção. Onde há fidelidade, há prosperidade espiritual e material. Em Deuteronômio, capítulo 28, Deus faz uma declaração poderosa ao povo de Israel. Se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, seu Deus, e cumprirem todos os seus mandamentos, o Senhor os colocará acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os alcançarão se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus. Essa passagem revela um princípio imutável. A obediência atrai as bênçãos, mas a desobediência as afasta. O mesmo Deus que prometeu abundância também advertiu que a rebeldia traz maldição. No contexto familiar, isso significa que o modo como conduzimos nossas decisões, palavras e atitudes dentro de casa determina o ambiente espiritual em que vivemos. Se a casa anda conforme a palavra, o lar se torna morada de paz. Mas se vive fora dela, abre-se uma brecha para a confusão, o medo e a discórdia. O problema é que muitos querem as bênçãos de Deus, mas resistem às suas instruções. Querem a proteção divina, mas insistem em trilhar caminhos próprios. Esquecem-se de que a verdadeira obediência não é apenas ouvir, mas praticar. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 24, disse: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Observe que o mestre fala de um homem que constrói sobre a rocha, e não apenas sobre a emoção. Essa rocha é a obediência à palavra. Ela que dá estrutura espiritual ao lar, que sustenta o amor em meio às provações e que impede a ruína quando as tempestades chegam. A obediência é o cimento invisível que mantém o lar firme na fé. Muitos lares desmoronam não por falta de amor, mas por falta de alicerce espiritual. Famílias se perdem porque substituíram a voz de Deus pelas vozes do mundo. Vivemos em uma geração que valoriza mais a opinião humana do que os mandamentos divinos. E isso tem custado caro a muitos lares. As famílias se desalinham quando colocam o eu acima do nós. E quando a vontade pessoal se sobrepõe à vontade de Deus, a desordem espiritual começa. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. Adão e Eva tinham tudo o que precisavam, mas escolheram ouvir outra voz. A desobediência os afastou da presença divina, e o que era para ser um lar perfeito se tornou um lugar de dor e separação. Esse episódio não é apenas uma história antiga, é uma lição viva sobre o preço da desobediência dentro de casa. Por outro lado, a obediência sempre produz colheitas de bênçãos. Veja o exemplo de Abraão. Deus o chamou para sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e prometeu fazer dele uma grande nação. Em Gênesis capítulo 12, versículo 4, está escrito: Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. E foi essa atitude de fé e obediência que mudou toda a história de sua descendência. Por meio de um ato de submissão, Abraão atraiu o favor de Deus não apenas sobre si mesmo, mas sobre gerações inteiras. Quando um pai ou uma mãe escolhe obedecer a Deus, abre-se uma porta espiritual para que seus filhos caminhem sob o mesmo favor.
A obediência de hoje se torna a herança espiritual de amanhã. A obediência também é a chave que ativa a proteção divina. Muitos oram pedindo livramento, mas vivem em desobediência. Querem que Deus os proteja enquanto continuam alimentando práticas, hábitos ou relacionamentos que o entristecem. Mas a palavra é clara. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Temer ao Senhor é obedecê-lo. A proteção de Deus não é um escudo automático, é o resultado da comunhão. Quando a família escolhe andar segundo os caminhos de Deus, o inimigo perde o direito de tocar. Mas quando a desobediência entra pela porta, a proteção espiritual se enfraquece. A obediência é, portanto, a muralha invisível que guarda a casa dos ataques do inimigo. No livro de Êxodo, vemos um exemplo extraordinário de como a obediência pode salvar uma família inteira. Na noite da Páscoa, Deus ordenou que cada casa de Israel sacrificasse um cordeiro e marcasse os umbrais das portas com o sangue. Quando o anjo destruidor passou pelo Egito, todas as casas obedientes foram poupadas. Esse episódio mostra que a obediência protege contra o juízo e atrai a misericórdia. Aqueles que seguiram a instrução divina viram a morte passar e a vida permanecer. Essa é uma imagem profética para nós. Quando a nossa família está coberta pela obediência à palavra, o mal não tem poder para entrar. Mas é importante entender que a obediência não deve nascer do medo, e sim do amor. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 23, "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e faremos nele morada." O verdadeiro obediente não cumpre regras por obrigação, mas por gratidão. Ele entende que cada mandamento é uma expressão do amor de Deus e uma rota segura para viver em paz. Quando a família compreende isso, obedecer deixa de ser um fardo e passa a ser um prazer. A presença divina não se manifesta em corações rebeldes, mas habita onde há submissão amorosa. Talvez hoje a sua família esteja enfrentando batalhas espirituais, financeiras ou emocionais. Talvez você sinta que o lar perdeu a direção, que a presença de Deus parece distante. Mas saiba que o caminho de volta sempre começa pela obediência. Voltar à palavra é reconstruir o altar. É dizer, Senhor, guia meus passos novamente. E quando o lar volta a obedecer, o Espírito Santo volta a habitar. A obediência abre as portas do sobrenatural, restaura a comunhão e traz de volta a paz que foi perdida. A obediência familiar também é uma poderosa arma espiritual contra as trevas. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito, "Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós." Observe a ordem. Primeiro, submeter-se. Depois, resistir. A obediência é o ato de colocar Deus acima de tudo. É o reconhecimento de que sem Ele não há vitória. Quando o lar se submete ao Senhor, o inimigo perde a autoridade. Cada vez que uma família decide alinhar suas atitudes à vontade de Deus, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Cadeias se quebram, maldições são desfeitas e bênçãos começam a fluir. Por isso, se há áreas em sua casa que ainda não estão debaixo da vontade de Deus, seja nos relacionamentos, nas finanças, nas decisões ou na fé, este é o momento de entregá-las completamente. A obediência total atrai a presença total. E onde a presença de Deus habita, o mal não prevalece. Agora quero te convidar a um gesto de fé e compromisso. Escreva nos comentários, Senhor, ensina minha família a obedecer a tua voz. Essa frase é uma oração, uma entrega, um reconhecimento de que só a obediência pode restaurar o que a desobediência destruiu. Quando você escreve isso, o céu registra a sua decisão. E Deus começa a alinhar tudo o que está fora do lugar em seu lar. No próximo bloco, vamos mergulhar em um ensinamento transformador, como a presença do Espírito Santo dentro da família se torna a fonte de todas as bênçãos. Porque não basta conhecer a palavra. É preciso permitir que o Espírito habite e governe.
E quando ele reina dentro de uma casa, a paz e a prosperidade se tornam permanentes. 3. A presença do Espírito Santo como fonte das bênçãos familiares. Toda bênção verdadeira nasce da presença de Deus. Onde o Espírito Santo habita, há vida, paz e restauração. Ele é a essência da comunhão, a voz que consola, o fogo que purifica e a unção que transforma. Mas, acima de tudo, o Espírito é a presença viva do próprio Deus dentro do lar. A maioria das famílias deseja bênçãos, prosperidade, saúde, harmonia, mas poucas buscam a presença daquele que é a fonte de todas elas. O erro está em buscar os efeitos sem buscar a causa. Porque não há bênção duradoura fora da presença do Espírito Santo. Ele é quem sustenta o amor quando o coração esfria, quem dá sabedoria nas decisões, quem traz cura às feridas invisíveis e quem restaura o que parecia impossível. Sem ele, o lar se torna apenas um espaço de convivência. Com ele, o lar se torna um altar. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, está escrito: "E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." Isso nos mostra que, desde o princípio, onde havia caos, o Espírito trouxe ordem. Onde havia escuridão, ele trouxe luz. Assim também acontece dentro de uma família. Quando o Espírito Santo se move em um lar, as confusões se desfazem, os corações se quebrantam, e aquilo que parecia impossível começa a ser reconstruído. O Espírito Santo não é apenas uma presença simbólica. Ele é uma força ativa e transformadora. Ele convence, cura, liberta e renova. Quando ele encontra um lar aberto à sua presença, começa um processo silencioso, mas poderoso, de restauração total. Muitos lares vivem em constante conflito porque perderam a sensibilidade à voz do Espírito. O barulho do mundo, a rotina exaustiva, as distrações e os ressentimentos acabam silenciando o sussurro divino. O Espírito Santo fala com doçura, e para ouvi-lo é preciso cultivar silêncio interior e reverência. Um lar barulhento em discussões dificilmente ouvirá a voz de Deus, mas uma casa que ora, mesmo em meio às lutas, atrai a sua presença. O Espírito não habita onde há orgulho, mas onde há humildade. Ele não se manifesta em meio à ira, mas em meio à paz. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Efésios, capítulo 4, versículo 30, "Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção." Cada palavra amarga, cada rancor guardado, cada desobediência dentro do lar entristece o espírito e reduz o fluir das bênçãos. Mas quando há perdão, oração e adoração, o Espírito Santo encontra liberdade para agir. Ele é como o vento que sopra onde quer, mas só sopra onde há espaço. Um coração fechado impede o mover, mas um lar rendido se torna campo fértil para o sobrenatural. É por isso que o inimigo faz tanto esforço para instalar desunião e indiferença dentro de casa, porque sabe que o Espírito Santo se afasta onde há contenda. Mas quando o casal, os filhos e todos os que habitam sob o mesmo teto decidem convidar o Espírito Santo a ser o centro, algo glorioso acontece. As tensões se dissipam, a atmosfera muda e o lar se torna um refúgio de paz em meio ao mundo caótico. Em Atos, capítulo 2, vemos um retrato do que acontece quando o Espírito Santo é convidado a agir em unidade. A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar e em um só Espírito. Então veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Observe o detalhe: encheu toda a casa. Isso não foi apenas uma visita espiritual, foi uma invasão santa. O Espírito não quer apenas tocar, ele quer habitar. E é isso que ele deseja fazer hoje na sua família, encher toda a casa. O quarto, a sala, a cozinha, o coração. Ele quer transformar o ambiente físico e espiritual do seu lar. Quando o Espírito enche a casa, os medos desaparecem, as enfermidades recuam e as palavras ganham doçura. A casa deixa de ser apenas uma moradia e passa a ser território sagrado,
O Espírito Santo é também o elo invisível que une os corações. Em tempos de frieza espiritual, ele reacende o amor. Em tempos de confusão, ele traz discernimento. Em tempos de perda, ele consola. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz: "O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." É Ele quem ensina a amar de novo, quando o amor parece ter se perdido. Ele quem restaura o diálogo quando as palavras se esgotaram. É Ele quem transforma lágrimas em aprendizado e dor em testemunho. A presença do Espírito dentro da família é a presença do próprio amor de Deus em ação. Mas há algo que precisamos compreender com profundidade. O Espírito Santo não age onde não é bem-vindo. Ele é sensível e respeita a liberdade do homem. Por isso, é necessário convidá-lo diariamente. Um lar cheio do Espírito é aquele onde há oração constante, onde a palavra é lida com reverência, onde as decisões são tomadas diante de Deus e onde o pecado é tratado com arrependimento e não com justificativas. A presença dele não se mantém por emoção, mas por comunhão. É preciso cultivar essa presença como se cultiva um jardim, com tempo, cuidado e dedicação. Quando o Espírito Santo habita em um lar, até as coisas simples ganham significado espiritual. A mesa onde a família come se torna símbolo de comunhão. O momento de conversa se transforma em oportunidade de reconciliação. A rotina comum se torna expressão da graça. É isso que significa viver em um ambiente ungido. Não é ausência de problemas, mas presença constante de paz. É caminhar dentro de casa com a certeza de que Deus está ali, observando, guiando, consolando e agindo em silêncio. O Espírito Santo também é o defensor das famílias. Quando o inimigo tenta se levantar, é ele quem intercede. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: "O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Há orações que você nunca pronunciou, mas o Espírito já as levou diante de Deus. Há lágrimas que ninguém viu, mas ele as interpretou como intercessão. Por isso, quando o Espírito Santo habita em sua casa, você nunca está sozinho. Mesmo quando o coração cansa e as palavras falham, ele continua agindo em silêncio. Talvez hoje o seu lar precise mais do que conselhos. Precise da presença. Talvez os conflitos tenham deixado feridas, ou talvez o cansaço tenha roubado a alegria. Mas o Espírito Santo é especialista em restaurar o que o tempo desgastou. Ele sopra vida sobre o que parecia morto. Ele reconstrói relacionamentos, renova promessas e traz de volta a harmonia que parecia perdida. Tudo o que ele precisa é de um convite sincero. Por isso agora, eu quero te convidar a fazer um ato de fé. Feche os olhos por um instante e diga, em voz baixa onde você está: "Espírito Santo, enche a minha casa com a tua presença." E em seguida, escreva nos comentários esta mesma frase: "Espírito Santo, habita na minha família." Essa declaração é mais do que palavras, é uma chave espiritual. Quando você a escreve, está abrindo as portas do seu lar para o próprio Deus entrar. No próximo bloco, vamos aprofundar um dos segredos mais poderosos da vida espiritual: como a oração familiar se torna o canal direto para o mover de Deus dentro da casa. Você vai entender por que muitas famílias oram, mas poucas veem resultados, e o que é preciso fazer para transformar suas orações em milagres visíveis. 4. O poder da oração familiar e como ela atrai o mover de Deus. A oração é a respiração da alma e o alicerce invisível de todo lar abençoado. Onde há oração, há vida. Onde há intercessão, há movimento no céu. E onde há unidade em oração, há poder espiritual que o inimigo não pode resistir. Quando uma família aprende a orar junta, ela se torna inabalável. A oração familiar é o elo que une corações, restaura relacionamentos e abre as janelas do céu sobre o lar. Ela não é apenas uma prática religiosa.
é um ato de guerra espiritual, um diálogo de amor e dependência diante de Deus. A oração é a chave que abre as portas do invisível e convida o Espírito Santo a agir em cada área da vida doméstica. Uma casa sem oração é uma casa vulnerável. Uma casa que ora é uma fortaleza espiritual. Desde os tempos antigos, Deus sempre se revelou àqueles que o buscavam em oração. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26, encontramos o primeiro registro dessa prática. Então começaram os homens a invocar o nome do Senhor. Essa invocação marcou o início da comunhão espiritual entre o homem e Deus. E o mesmo princípio permanece. Famílias que invocam o nome do Senhor tornam-se refúgios de sua presença. Quando o lar se torna um lugar de oração, o ambiente espiritual muda. As palavras de discórdia são substituídas por palavras de fé. A atmosfera pesada se transforma em paz, e até os corações endurecidos começam a se quebrantar. A oração tem poder para transformar ambientes porque ela convida o próprio Deus a habitar neles. Jesus nos deixou o exemplo perfeito. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele orava constantemente. E não apenas sozinho, ele orava com os discípulos, ensinando-lhes a importância da comunhão espiritual. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20, ele declarou: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Essa é a essência da oração familiar, a certeza de que, quando uma família se une em oração, Jesus se faz presente. Não há distância que o Espírito Santo não possa percorrer, nem muro que a oração não possa derrubar. Quando pais, filhos e cônjuges se reúnem para buscar a Deus, algo poderoso acontece. O lar se torna um altar e o céu toca a terra. O problema é que muitas famílias têm esquecido o valor da oração conjunta. A correria do dia a dia, o cansaço e as distrações modernas têm silenciado os momentos de comunhão espiritual dentro das casas. Muitos oram sozinhos, outros apenas quando estão em crise, e alguns já nem oram mais. No entanto, o inimigo teme mais uma família de joelhos do que um exército em pé, porque a oração em unidade desarma o inferno. Ela une o que o pecado tentou dividir, cura o que o orgulho feriu e fortalece o que a rotina desgastou. É na oração familiar que as barreiras espirituais são quebradas e os laços do amor são reforçados. Veja o exemplo de Cornélio. No livro de Atos, capítulo 10, ele era um homem temente a Deus que orava continuamente com a sua casa. A Bíblia diz que suas orações e esmolas subiram diante de Deus como memorial. Por causa da sua devoção, o Senhor enviou um anjo à sua casa e posteriormente Pedro para anunciar a salvação. A oração de um homem alcançou toda a sua família. Isso nos mostra que quando alguém em casa decide orar com fidelidade, Deus move céus e terra para responder. O que você ora hoje em silêncio pode ser a resposta de amanhã na vida dos seus filhos, do seu cônjuge ou dos seus pais. Mas é importante entender que a oração familiar não é apenas pedir bênçãos. É construir intimidade com Deus. É um tempo de adoração, confissão e gratidão. Quando a família se reúne para orar, ela está dizendo ao Senhor: "Tu és o centro da nossa casa." E o céu responde a esse reconhecimento com proteção e favor. Salmo 133 nos revela um princípio poderoso. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce à orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Note o que a palavra diz. Onde há unidade, Deus ordena a bênção. Isso significa que o poder da oração familiar não está apenas nas palavras, mas na unidade espiritual que ela gera. Em muitas casas, o Espírito Santo deseja se mover, mas encontra portas fechadas. Portas de orgulho, de mágoa, de pressa e de desinteresse. Mas quando a família se reúne em oração, essas portas começam a se abrir. Oração é chave espiritual que destranca o que o inimigo trancou.
E quanto mais o lar ora junto, mais sensível se torna a voz de Deus. A oração cria um ambiente onde o Espírito Santo fala com clareza, onde os corações se alinham e onde as decisões passam a ser tomadas com sabedoria divina. Famílias que oram juntas são guiadas, fortalecidas e protegidas. É também na oração que o lar aprende a guerrear espiritualmente. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. As crises familiares nem sempre são naturais. Muitas vezes têm origem espiritual, e o que é espiritual só pode ser vencido com armas espirituais. A oração é uma delas. Quando a família se ajoelha, o inimigo recua. Quando o pai ou a mãe intercede, o Espírito Santo intervém. Cada oração feita em unidade é como uma muralha sendo erguida em volta da casa. Mas há algo ainda mais profundo. Quando uma família ora, ela não apenas fala com Deus, ela se deixa moldar por Ele. A oração muda pessoas antes de mudar circunstâncias. Às vezes, o milagre não vem porque Deus quer primeiro transformar o coração de quem ora. E quando o coração muda, a visão muda, o comportamento muda e o lar muda junto. A oração familiar é o lugar onde Deus trabalha em silêncio, onde Ele ensina paciência, humildade e fé. No entanto, é preciso constância. A oração que move o céu é a que persevera. Jesus contou a parábola da viúva persistente para ensinar que a fé insistente alcança a resposta. E o mesmo princípio se aplica à família. A oração não é um evento, é um estilo de vida. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, o céu está se movendo. As respostas de Deus muitas vezes chegam de forma diferente do que esperamos, mas sempre no tempo certo. Talvez sua família esteja enfrentando desafios que parecem intransponíveis. Um filho distante, um casamento em crise, problemas financeiros, enfermidades. Talvez você tenha orado por anos sem ver mudanças, mas ouça com atenção. Nenhuma oração feita com fé é esquecida por Deus. Ele guarda cada súplica, cada lágrima, cada palavra dita em confiança. O tempo da espera é o tempo em que o milagre está sendo preparado. Por isso, não pare de orar. Mesmo que pareça silencioso, continue. Mesmo que pareça tarde, persevere. Porque a oração é a ponte entre o impossível e o milagre. Uma família que ora junta é uma família que permanece firme quando o mundo desaba. É uma casa onde o inimigo não encontra brecha e onde o amor cresce a cada dia. Agora, quero te convidar a fazer um ato simbólico de fé. Escreva nos comentários: minha família viverá de joelhos para permanecer de pé. Essa frase é mais do que uma declaração, é um compromisso espiritual. Quando você escreve isso, está dizendo ao céu e ao inferno que sua casa pertence a Deus e que sua força vem da oração. Prepare-se, porque no próximo bloco vamos mergulhar em um dos segredos mais profundos da vida cristã, como o perdão dentro da família abre as portas para o fluir das bênçãos de Deus. Você vai entender porque o perdão é a chave que destranca as promessas e como liberar o coração pode trazer cura e restauração sobre todo o lar. 5. O perdão dentro da família como chave para a cura e a bênção. Nenhum lar pode experimentar a plenitude das bênçãos de Deus enquanto o coração estiver aprisionado pela mágoa. O perdão é o portal por onde a graça entra, e o rancor é a muralha que a impede de fluir. Dentro da família, onde os vínculos são mais íntimos e as feridas mais profundas, o perdão não é apenas um gesto, é uma decisão espiritual. É a ponte entre o passado e o recomeço, entre a dor e a cura, entre o humano e o divino. Muitos lares vivem estagnados espiritualmente, não por falta de fé, mas por falta de perdão. Oram, leem a Bíblia, frequentam a igreja, mas não conseguem romper porque há algo não resolvido entre eles. Enquanto o coração permanecer fechado, as bênçãos de Deus não conseguem encontrar passagem. Jesus sabia que o perdão seria uma das maiores batalhas do coração humano. Por isso, dedicou tantas de suas palavras a esse tema.
Quando Pedro lhe perguntou quantas vezes deveria perdoar o irmão, Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 22. Com isso, o mestre não estabeleceu uma contagem, mas um princípio. O perdão não tem limite. Ele é um estilo de vida, não um evento. E dentro da família, isso significa escolher perdoar, mesmo quando o outro não reconhece o erro, mesmo quando as palavras doem e as lembranças pesam. O perdão é a decisão de libertar o outro e, principalmente, libertar a si mesmo. É interessante perceber que o próprio Jesus colocou o perdão no centro da oração que nos ensinou. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Ou seja, o fluir do perdão de Deus em nossa vida está diretamente ligado à disposição que temos de perdoar o próximo. Dentro de casa, isso se torna ainda mais sagrado. O marido que guarda rancor da esposa, a esposa que não libera perdão ao marido, o filho que nutre mágoa dos pais. Todos esses corações feridos criam um ambiente onde o Espírito Santo é entristecido. E sem o Espírito, o lar perde a paz. A ausência do perdão é a presença do peso. E onde há peso, o amor não flui livremente. Perdoar não é negar a dor, nem fingir que nada aconteceu. É entregar a dor a Deus e permitir que Ele transforme o sofrimento em sabedoria. O perdão não é uma emoção, é uma escolha espiritual que antecede o sentimento. Quem espera sentir vontade de perdoar, talvez nunca o faça. Mas quem decide perdoar em obediência à palavra, descobre que o Espírito Santo cura o coração aos poucos. É por isso que o perdão é um milagre em andamento. Ele não apaga o passado, mas desarma o poder que o passado tem sobre nós. E quando o perdão entra, a bênção entra junto. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Paulo não fala aqui de um perdão condicional, mas de um perdão baseado no amor divino. O mesmo amor que Cristo demonstrou na cruz ao dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o modelo do perdão cristão. Não depende do merecimento, mas da graça. Dentro da família, isso significa que perdoar é um ato de fé. É escolher agir como Deus age, mesmo quando o coração humano não entende. O inimigo sabe o poder que o perdão tem. E por isso, ele faz de tudo para alimentar ressentimentos dentro de casa. Ele sopra pensamentos de injustiça, orgulho e autopiedade, dizendo: você não precisa perdoar, ele não merece. Ela nunca vai mudar. Mas essas vozes são armadilhas espirituais que mantêm o coração cativo. O rancor é uma prisão emocional construída com as próprias palavras. E enquanto a pessoa guarda mágoa, o inimigo se aproveita para gerar distância, frieza e divisão. Mas o perdão quebra esse ciclo. O perdão fecha brechas e destrói o acesso que Satanás tenta manter dentro do lar. Quando alguém decide perdoar, o diabo perde território e Deus retoma o controle. Há lares onde o silêncio fala mais alto do que as palavras. Há casas onde a presença de Deus parece ausente porque há feridas não curadas. Mas o Espírito Santo é especialista em restaurar o que foi ferido. Ele sopra sobre corações endurecidos e transforma ressentimentos em arrependimento. O perdão é o início do milagre da restauração. Quando um dos membros da família dá o primeiro passo, o céu se move. Porque o perdão é contagiante. Ele inspira, ele cura, ele atrai a presença. Um coração perdoado se torna um canal aberto para o amor de Deus fluir. Talvez você tenha sido ferido por alguém da sua casa. Talvez palavras duras ainda ecoem na memória, ou atitudes injustas ainda causem dor. Mas o Senhor te convida hoje a liberar esse peso. Ele diz: entregue a mim, eu cuidarei.
O perdão não é um favor ao outro, é um ato de libertação pessoal. Quando você perdoa, o veneno sai, a alma respira e a paz retorna. E é nesse ambiente de pureza que as bênçãos começam a se manifestar novamente. Perdoar é permitir que Deus reconstrua aquilo que o pecado destruiu. É abrir espaço para o Espírito Santo restaurar relacionamentos, curar lembranças e trazer de volta a harmonia que o inimigo tentou roubar. Uma família que vive o perdão vive leve, vive em paz, vive em comunhão. O perdão é o óleo que impede o atrito das diferenças, o bálsamo que cura as feridas e o cimento espiritual que mantém o lar unido. E lembre-se, o perdão é também uma forma de adoração. Quando você escolhe perdoar, está dizendo a Deus: Senhor, eu confio mais na tua justiça do que na minha razão. Essa entrega move o coração do Pai, porque Deus se manifesta onde há humildade. E o perdão é o gesto mais profundo de humildade que um coração pode demonstrar. Agora, quero te convidar a dar um passo de fé. Feche os olhos e diga: Senhor, eu perdoo, assim como fui perdoado. E em seguida, escreva nos comentários: hoje decido perdoar e liberar minha família para viver em paz. Essas palavras são sementes espirituais. Elas marcam o início de uma nova estação no seu lar. Uma estação de cura, reconciliação e bênçãos sem medidas. No próximo bloco, nós vamos entrar em um tema poderoso e transformador. Como transformar o lar em um altar de adoração e presença constante de Deus. Você vai entender que a adoração não é apenas música ou palavras, é uma atmosfera espiritual que atrai o céu para dentro da sua casa. 6. Transformando o lar em um altar de adoração e presença constante de Deus. Deus não habita apenas em templos feitos por mãos humanas, Ele habita onde é adorado. Quando uma família decide transformar sua casa em um altar, ela convida o céu a morar dentro dela. O lar passa a ser mais do que um endereço físico, torna-se um santuário. E é isso que o Senhor deseja. Que cada casa seja um lugar onde o seu nome é exaltado, onde sua palavra é honrada e onde sua presença é sentida. A adoração não é apenas uma canção, é uma atmosfera. É o perfume espiritual que sobe ao trono de Deus e faz com que Ele derrame sua glória sobre o lar. Um ambiente de adoração é um ambiente onde os céus permanecem abertos. Desde o princípio, Deus sempre buscou adoradores, e não apenas adorações. Em João capítulo 4, versículo 23, Jesus declarou à mulher samaritana: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Veja, Deus procura adoradores. Isso significa que Ele busca lares onde possa habitar, corações rendidos, vozes sinceras, pessoas que o amam não apenas pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Um lar que adora em espírito e em verdade se torna irresistível aos olhos do Senhor. É como se cada louvor, cada oração e cada gesto de gratidão construíssem um trono espiritual dentro da casa e o rei decidisse ali permanecer. Adorar em família é uma das expressões mais poderosas de fé. Quando pais e filhos se unem para louvar, o Espírito Santo se move de forma palpável. A adoração une gerações, cura divisões e restaura vínculos. Um cântico entoado juntos pode se tornar uma semente de eternidade plantada no coração dos filhos. Quantos testemunhos existem de lares transformados simplesmente porque alguém decidiu ligar uma música de adoração e convidar a família a cantar junto? O louvor muda o ambiente, expulsa a tristeza, silencia o inimigo e enche a casa da glória de Deus. Mas a adoração verdadeira vai além das canções. Ela se manifesta nas atitudes diárias, na paciência diante do conflito, na generosidade nas palavras, no amor que perdoa e serve. Cada gesto de amor dentro do lar é uma nota dessa sinfonia celestial. Adorar em verdade é manter o coração limpo, o perdão constante e o espírito grato.
Quando a casa se enche de murmuração, a presença de Deus se afasta. Mas quando se enche de gratidão, a presença dele se aproxima. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é a linguagem da adoração, e a adoração é o idioma do céu. Transformar o lar em um altar também significa santificar o ambiente. Isso não tem a ver com religiosidade, mas com consagração. É escolher o que entra na casa, o que se assiste, o que se ouve, o que se fala. Cada escolha cria uma atmosfera espiritual. Se o lar consome constantemente o que entristece o espírito, a presença se torna distante. Mas se a casa é regada com louvor, oração e palavra, ela se torna morada da glória. Josué, ao final de sua vida, declarou com firmeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Essa não foi uma frase simbólica, mas uma decisão espiritual. Ele estabeleceu um pacto: a minha casa será um altar, e Deus será o centro. Um altar não é um objeto físico, mas um lugar de entrega. Todo altar exige sacrifício, não de sangue, mas de ego, de orgulho, de tempo. Adorar é abrir mão da pressa para ouvir a voz de Deus. É interromper a rotina para agradecer. É escolher o espiritual em vez do superficial. Quando uma família decide reservar momentos para adorar, ela está dizendo: Senhor, o nosso lar te pertence. E essa entrega tem um poder extraordinário. Onde há adoração verdadeira, milagres acontecem naturalmente. O que estava travado se destrava, o que estava frio se aquece, o que estava morto revive. Em Zunga Crônicas, capítulo 5, há um relato impressionante. Quando os sacerdotes e levitas se uniram em um só som de louvor, a glória do Senhor encheu o templo a tal ponto que ninguém conseguia permanecer em pé. Isso mostra que a adoração unida tem o poder de atrair a presença manifesta de Deus. E o mesmo pode acontecer no seu lar. Quando o pai e a mãe se unem em adoração, quando os filhos levantam as mãos juntos, a glória de Deus desce. E onde a glória de Deus habita, o inimigo não entra. Talvez hoje o seu lar esteja frio espiritualmente. Talvez as orações tenham se tornado raras e os louvores distantes. Mas Deus deseja reacender a chama. Ele quer transformar novamente sua casa em um lugar de presença, paz e comunhão. Basta um gesto simples. Comece hoje. Ligue uma canção que exalte o nome de Jesus. Leia um salmo em voz alta. Agradeça pelas pequenas coisas. A atmosfera mudará, porque o louvor é o som que o inferno mais teme e o céu mais reconhece. Lembre-se, uma casa que adora é uma casa protegida. A adoração é como uma muralha invisível que impede as trevas de dominar. O diabo foge de onde há louvor porque não suporta a presença da glória. Quando você transforma seu lar em um altar, está declarando guerra contra a tristeza, o medo e a confusão. E o resultado é paz. Por isso, agora, faça um ato de fé. Diga com convicção: meu lar será um altar de adoração ao Deus vivo. E escreva essa frase nos comentários, para que ela se torne uma confissão pública de fé. Quando você faz isso, o céu toma nota e o Espírito Santo começa a agir. A presença de Deus vai começar a encher cada canto da sua casa. E você verá a diferença, porque onde há adoração, há transformação. No próximo bloco, vamos encerrar esta jornada espiritual, entendendo o propósito final de tudo o que vivemos até aqui. Como viver diariamente debaixo da bênção e da proteção divina, mantendo a presença de Deus como prioridade absoluta da família. 7. Vivendo diariamente debaixo da bênção e da proteção de Deus. Viver debaixo da bênção de Deus não é um acontecimento pontual, é um estilo de vida. É caminhar todos os dias sob o abrigo do Altíssimo, confiando que mesmo quando não compreendemos o caminho, Ele continua no controle. A bênção divina não é apenas a prosperidade visível, nem a ausência de lutas. É a presença constante de Deus em cada detalhe da jornada.
A verdadeira proteção não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que o barco não afundará, porque Jesus está nele. Uma família que decide viver sob essa consciência experimenta paz em meio às guerras, esperança em meio às perdas e fé em meio às incertezas. A palavra de Deus é clara ao dizer em Salmo 91, versículos 1 e 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essa é a promessa para o lar que coloca o Senhor no centro, a promessa de habitar sob o abrigo da sua presença. Habitar significa permanecer, não visitar. Há quem busque Deus apenas nos momentos de dificuldade, mas o segredo das famílias abençoadas está na constância. Deus não se manifesta apenas onde é chamado, mas onde é convidado a morar. E quando Ele habita em um lar, tudo muda. As palavras mudam, o ambiente muda, até as batalhas mudam de direção, porque o Senhor começa a lutar por nós. O inimigo tenta constantemente atacar o lar, porque sabe que a família é o coração da sociedade e o reflexo do reino de Deus. Ele sabe que, se conseguir ferir a família, enfraquece gerações. Mas o Senhor nos deu armas espirituais para vencer essas investidas: a fé, a oração, a palavra e a comunhão. Quando a família vive em oração e unidade, o inimigo não encontra brechas. O amor cobre as falhas, a graça cura as feridas e a presença de Deus se torna uma muralha ao redor de todos. Salmo 125, versículo 2 diz: Assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Essa é a imagem perfeita do que acontece quando Deus é o centro. O lar é cercado pela presença dele como uma fortaleza inquebrável. Mas viver debaixo da bênção exige escolhas diárias. É decidir a cada manhã servir ao Senhor com fidelidade. É escolher a fé quando o medo tenta dominar. Escolher a paciência quando a irritação quer tomar conta. Escolher o amor quando o orgulho quer vencer. O lar que pratica a presença de Deus nas pequenas atitudes mantém o céu aberto sobre si. É no cotidiano, nas conversas, nas refeições, nos momentos de alegria e até nos de tensão, que a bênção se consolida. A proteção divina não é mágica, é a consequência de um coração rendido. Deus prometeu em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Note, virão e te alcançarão. Isso significa que não é você quem corre atrás da bênção, é a bênção que te encontra quando o coração está alinhado com a vontade de Deus. Essa é a beleza da obediência espiritual. Ela transforma a casa em ímã de milagres. Tudo o que está debaixo do Senhor prospera. O casamento floresce, os filhos são guardados, as portas se abrem, a paz se estabelece. E até quando as dificuldades surgem, o lar não desaba, porque está firmado sobre promessas eternas. Viver sob a bênção também é aprender a reconhecer os sinais da proteção de Deus. Às vezes, Ele protege dizendo sim, outras vezes dizendo não. Às vezes, livra impedindo que algo aconteça, outras permitindo que algo nos ensine. Mesmo quando não entendemos, precisamos confiar que há propósito em tudo. Romanos, capítulo 8, versículo 28 nos lembra: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa certeza transforma o medo em descanso. Quando uma família confia que tudo está nas mãos do Pai, ela aprende a descansar, mesmo quando o mar ainda não se acalmou. A presença de Deus no lar é o maior tesouro que alguém pode possuir. Dinheiro compra conforto, mas não compra paz. O sucesso traz aplausos, mas não traz descanso para a alma. Apenas o Espírito Santo pode preencher o vazio e trazer a verdadeira segurança. Por isso, o segredo de viver debaixo da proteção divina é manter a presença do Senhor viva em casa. Isso se faz com adoração, gratidão e santidade. A santidade não é perfeição, é separação.
É escolher viver de forma diferente, guiado pela vontade de Deus. Quando a casa se separa para o Senhor, Ele a cobre com sua mão poderosa. Muitos lares hoje vivem sob medo, ansiedade e incerteza. Mas Deus deseja levantar famílias corajosas, cheias de fé e paz. Famílias que não apenas sobrevivem, mas influenciam. Quando uma família decide andar debaixo da bênção, ela se torna uma luz para outras. Ela inspira, ela ensina, ela testemunha. E essa luz é o reflexo da presença de Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14, Vós sois a luz do mundo. O lar que vive sob a bênção é uma lâmpada acesa em meio à escuridão, um testemunho de que é possível ter paz, mesmo em tempos turbulentos, mas é preciso vigilância. A bênção não se perde de um dia para o outro. Ela se apaga lentamente quando o lar deixa de priorizar Deus. A rotina, as distrações e os conflitos podem esfriar o espírito. Por isso, o segredo está em manter a chama acesa. Alimente-a com oração, com a palavra, com louvor e comunhão. Ensine os filhos a buscarem o Senhor. Fortaleça o cônjuge com palavras de fé. Abençoe cada cômodo da casa com declarações de gratidão. Faça do lar um território santo, onde o inimigo não tem voz. E lembre-se, a bênção não está apenas no que Deus dá, mas em quem Ele é. Viver debaixo da bênção é viver debaixo da sua presença. É acordar sabendo que o Pai está cuidando, que o Filho intercede e que o Espírito Santo guia. Essa é a maior riqueza que um lar pode ter. Agora, faça uma confissão de fé. Diga em voz alta e escreva nos comentários. Eu e minha casa viveremos debaixo da bênção e da proteção de Deus. Essa declaração é uma semente espiritual. Ela reafirma diante do céu e da terra que sua família pertence ao Senhor e que o mal não encontrará morada. No próximo bloco, vamos falar sobre um princípio espiritual poderoso que mantém as bênçãos fluindo continuamente. A importância da gratidão familiar e como ela abre novas portas no mundo espiritual. Você vai descobrir que agradecer não é apenas um ato de educação, mas uma arma de fé que move a mão de Deus em favor da sua casa. 8. A gratidão familiar como chave para abrir novas bênçãos espirituais. A gratidão é uma das chaves mais poderosas do reino de Deus. Ela não apenas abre portas, mas muda atmosferas. Uma família que vive em gratidão vive sob o favor divino, porque Deus habita onde há corações agradecidos. A ingratidão, por outro lado, fecha os céus, endurece o coração e impede o fluir das bênçãos. A gratidão é a linguagem do céu, e quem a pratica atrai o mover de Deus. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa frase simples contém um princípio profundo. A gratidão não é uma resposta às circunstâncias, é uma decisão espiritual diante delas. Dentro do lar, a gratidão é um alicerce invisível que sustenta a paz. Quando a família aprende a agradecer, ela começa a enxergar a vida com os olhos da fé. A murmuração diminui, o contentamento cresce e a presença de Deus se torna perceptível. Muitos lares vivem cercados de bênçãos, mas não conseguem reconhecê-las. A rotina, as preocupações e as comparações cegam o coração. O inimigo sabe disso e por isso tenta desviar o olhar das pessoas do que elas têm para o que lhes falta. Mas a gratidão quebra esse ciclo. Ela abre os olhos para perceber o agir de Deus nas pequenas coisas. Quando uma família começa a agradecer, ela desperta para a realidade de que o céu já está operando a seu favor. O salmista escreveu no Salmo 100, verso 4, Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Veja que a gratidão é a porta de entrada para a presença de Deus. Não se chega ao altar do Senhor com reclamações, mas com reconhecimento.
A gratidão é a senha espiritual que destranca o acesso ao trono da graça. Quando uma família ora agradecendo antes mesmo de ver o milagre, ela demonstra maturidade espiritual, e o céu responde a esse tipo de fé. A gratidão é o maior sinal de confiança que alguém pode oferecer a Deus. A ingratidão foi, desde o princípio, um dos pecados que mais afastaram o homem da presença divina. Em Romanos, capítulo 1, versículo 21, Paulo afirma: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O que Paulo revela aqui é um princípio espiritual perigoso. O coração ingrato se torna insensível à voz de Deus. E quando a voz de Deus se apaga dentro de casa, a confusão toma conta. Por isso, é urgente restaurar o espírito de gratidão dentro dos lares cristãos. Ser grato não é negar as dificuldades, mas reconhecer que mesmo em meio a elas, Deus continua sendo bom. Jesus foi o maior exemplo disso. Quando multiplicou os pães, ele primeiro agradeceu. João capítulo 6, versículo 11. Antes do milagre veio a gratidão. Ele sabia que o agradecimento abre as portas do sobrenatural. E esse mesmo princípio se aplica à família. Quando o lar aprende a agradecer mesmo quando há pouco, o pouco se multiplica. Quando o casal agradece mesmo em tempos de escassez, o Espírito Santo faz brotar provisão onde parecia não haver saída. A gratidão move o coração de Deus porque revela fé em ação. Em Lucas, capítulo 17, Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. E a ele o mestre disse algo profundo: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros receberam a cura física, mas apenas o grato recebeu a salvação completa. Isso mostra que a gratidão não apenas atrai milagres, ela os aperfeiçoa. Famílias que cultivam gratidão não apenas recebem bênçãos, elas vivem em plenitude, porque entendem que cada dia, cada respiro, cada refeição e cada abraço são expressões da graça divina. Dentro de casa, a gratidão precisa ser ensinada e praticada. Pais que agradecem em voz alta ensinam os filhos a reconhecerem o favor de Deus. Esposos e esposas que agradecem um ao outro fortalecem o amor. Filhos que aprendem a agradecer crescem com o coração sensível à bondade de Deus. A gratidão familiar cria uma cultura celestial no lar, uma atmosfera de contentamento, paz e harmonia. Quando o agradecimento se torna hábito, as discussões diminuem e os milagres aumentam. Mas é importante entender que a gratidão não é apenas uma emoção, é uma arma espiritual. Ela desarma o inimigo e bloqueia o avanço da tristeza. O diabo não suporta um coração grato porque ele se alimenta da insatisfação. Quando você agradece, você o desarma. A gratidão transforma o deserto em jardim, porque muda a forma como você enxerga o que tem. Ela não nega a realidade, mas escolhe focar na fidelidade de Deus em meio a ela. A verdadeira gratidão também reconhece que tudo vem do Senhor. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, lemos: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso significa que nada que temos é fruto apenas do nosso esforço. É graça. E quando reconhecemos isso, a soberba se dissipa e a humildade floresce. Famílias gratas são famílias humildes, e famílias humildes atraem a presença de Deus. Por isso, hoje, se há algo que precisa ser restaurado na sua casa, comece com a gratidão. E agradeça pelo que tem, pelo que já viveu e até pelo que ainda não chegou. Agradeça pelo ar, pela saúde, pelos relacionamentos, pela força para continuar. Cada palavra de gratidão é uma semente que o Espírito Santo usa para gerar novos frutos. E gratidão não apenas abre portas, ela mantém as portas abertas. Agora, quero te convidar a fazer um ato simbólico de fé. Feche os olhos por alguns segundos e diga: Senhor,
Obrigado por tudo o que já fizeste e por tudo o que ainda vais fazer na minha casa. E depois, escreva nos comentários: a minha casa viverá em gratidão. Essas palavras são como perfume espiritual que sobe ao trono de Deus. Ele se alegra com corações que agradecem mesmo em meio às lutas, porque sabe que a fé deles é verdadeira. Prepare-se, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre um princípio que sela todas as promessas e atrai o mover contínuo do Espírito Santo, sobre a família, a importância da fidelidade e da obediência à palavra de Deus, como base para manter as bênçãos e a presença dele no lar. 9. A fidelidade e a obediência como fundamentos para manter as bênçãos e a presença de Deus na família. De todas as virtudes espirituais que sustentam a vida cristã, a fidelidade e a obediência são as que mais revelam o amor verdadeiro por Deus. Amar a Deus não é apenas sentir, é obedecer. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Veja a profundidade dessa promessa. Quando uma família escolhe viver em fidelidade e obediência, o próprio Deus habita nela. Ele não apenas visita, mas faz morada. A fidelidade é a ponte que conecta a promessa à permanência da bênção. E a obediência é o alicerce que impede que o inimigo roube o que Deus entregou. Desde o princípio, o Senhor estabeleceu a obediência como sinal de aliança. No Éden, ele deu a Adão e Eva um único mandamento, e a desobediência quebrou a comunhão. Em contrapartida, quando Noé obedeceu, a salvação veio sobre sua casa. Quando Abraão foi fiel, Deus fez dele o pai de uma nação. Quando José manteve sua integridade no Egito, a bênção de Deus o acompanhou mesmo na prisão. Em cada geração, a fidelidade foi a marca dos que experimentaram o favor divino. E o mesmo princípio continua valendo. Onde há obediência, a presença; onde há fidelidade, a proteção. No entanto, vivemos tempos em que a obediência parece antiquada e a fidelidade opcional. O mundo ensina que cada um deve seguir o próprio coração, mas a Bíblia nos ensina a seguir a vontade de Deus. O coração humano é instável, mas a palavra do Senhor é eterna. Famílias que constroem suas decisões com base em sentimentos acabam frustradas. Famílias que se guiam pela palavra permanecem firmes, mesmo em meio às tempestades. A fidelidade à vontade de Deus é o escudo que protege o lar contra os ventos da confusão espiritual. Obedecer nem sempre é fácil. Muitas vezes significa abrir mão da própria vontade para cumprir a vontade do Pai. Mas é nesse sacrifício que o poder da fé se manifesta. A obediência não é uma limitação, é uma libertação. É o ato de entregar o controle da vida àquele que vê além do que enxergamos. Quando uma família aprende a obedecer à voz de Deus, ela se livra das armadilhas do inimigo, porque o diabo só tem poder sobre aqueles que se afastam da palavra. A obediência fecha portas espirituais e cria uma muralha de proteção invisível ao redor do lar. Em Deuteronômio, capítulo 28, Deus estabelece uma promessa eterna. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Essa passagem revela que a obediência não apenas traz bênção, mas atrai a bênção. As bênçãos correm em direção àqueles que vivem segundo os princípios de Deus. Por outro lado, a desobediência gera consequências, não por punição, mas por afastamento. Quando o lar se afasta dos princípios da palavra, ele se desconecta da fonte. Mas quando retorna, tudo se realinha. A fidelidade também se manifesta nas pequenas coisas. Deus não espera apenas grandes gestos, mas constância nos detalhes. A fidelidade é demonstrada na forma como tratamos uns aos outros, na honestidade nas conversas, na pureza das intenções, na integridade das ações.
Ser fiel é manter-se firme mesmo quando ninguém está olhando. É dizer não ao pecado quando ninguém veria. É continuar servindo mesmo sem aplausos. Famílias fiéis são famílias que vivem de forma coerente com o que pregam. Elas não apenas falam de Deus, refletem Deus. O inimigo sabe que não pode destruir uma família fiel, por isso tenta enfraquecer sua obediência. Ele oferece atalhos, justificativas, distrações. Mas toda vez que uma família diz sim a Deus e não ao pecado, ela fortalece suas raízes espirituais. Cada ato de obediência é uma semente de vitória futura. Cada escolha de fidelidade é um muro sendo levantado ao redor do lar. A fidelidade não apenas mantém a presença de Deus, ela a intensifica. A obediência à palavra também é a base para a sabedoria familiar. A Bíblia é o mapa espiritual que orienta o lar em todas as áreas: finanças, criação dos filhos, casamento, decisões. Quando o lar se guia por esse mapa, evita quedas e atalhos perigosos. O salmista declarou em Salmo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a palavra de Deus é a lâmpada dentro de casa, não há espaço para trevas. E onde há luz, o inimigo perde poder. Famílias obedientes são famílias que prosperam. Não porque não enfrentam desafios, mas porque caminham com propósito. A fidelidade faz com que Deus confie mais a quem o obedece. Jesus disse em Lucas capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Por isso, Deus começa testando o coração no simples, no perdão, na generosidade, na paciência, na constância. Quando ele encontra a fidelidade, derrama a abundância. Mas há algo ainda mais profundo. A obediência é uma expressão de amor. Quando o lar obedece, ele está dizendo a Deus: Senhor, confiamos que os teus caminhos são melhores que os nossos. E essa entrega move o coração do Pai. Ele se agrada de famílias que não apenas o adoram com palavras, mas o honram com atitudes. A obediência é a forma mais pura de adoração. Talvez a sua família tenha se afastado em algum momento dos caminhos de Deus. Talvez as orações diminuíram, ou a fé tenha sido abalada por lutas. Mas hoje é o dia de reconstruir essa aliança. Deus não rejeita quem decide recomeçar. Ele se alegra com corações dispostos a obedecer novamente. E quando isso acontece, as portas que estavam fechadas se abrem, as bênçãos que estavam retidas fluem, e a presença que parecia distante volta a encher o lar. Agora, quero te convidar a declarar com fé: Senhor, eu e a minha casa viveremos em fidelidade e obediência à tua palavra. Escreva essa frase nos comentários como um compromisso espiritual. Ela é mais do que uma frase, é uma decisão. Porque famílias obedientes se tornam lares habitados pela presença de Deus, e onde Deus habita, a bênção é permanente. No próximo bloco, vamos falar sobre um princípio espiritual que completa todo o ciclo da fé familiar. A importância de servir a Deus em unidade e como o serviço transforma a casa em instrumento vivo do reino. Você vai entender que servir não é peso, é privilégio. E que toda família chamada a servir é uma família escolhida para multiplicar a glória de Deus na terra. 10. Servindo a Deus em família, o chamado para ser instrumento do reino. Toda família que decide viver debaixo da bênção de Deus recebe também um chamado: servir. A bênção nunca é um fim em si mesma. Ela é um meio para que o amor e o poder de Deus se manifestem através de nós. Quando Deus abençoa uma casa, Ele não a escolhe apenas para desfrutar de paz e prosperidade, mas para ser um canal de graça para outras vidas. A família abençoada é a família missionária. Ela não retém a presença, ela a reparte. E é nesse movimento de entrega que o propósito do lar se cumpre: ser um espelho do reino de Deus na terra. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Ele, sendo o Filho de Deus, veio não para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 20, versículo 28. Ele lavou os pés dos discípulos, alimentou os famintos,
curou os enfermos e acolheu os rejeitados. E quando uma família aprende a servir com esse mesmo coração, ela passa a viver um evangelho prático, não apenas teórico. O serviço é a expressão mais pura do amor, e o amor é o maior sinal da presença de Deus em um lar. Servir não significa apenas estar em um ministério dentro da igreja. Significa viver com disposição para abençoar. Uma mãe que ora pelos filhos está servindo. Um pai que guia sua casa com sabedoria está servindo. Um filho que honra os pais está servindo. Um casal que aconselha outros casais feridos está servindo. O serviço começa dentro de casa, e o lar que aprende a servir internamente se torna forte o suficiente para servir externamente. Deus não chama famílias perfeitas, chama famílias dispostas. E quando Ele encontra disposição, Ele libera capacitação. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, está uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é uma frase bonita, é uma aliança. Josué estava dizendo: minha família pertence a Deus e nossa prioridade será o reino. Quando um lar faz essa escolha, o céu se move. Porque Deus honra famílias que o colocam em primeiro lugar. O serviço é a assinatura da fidelidade. Ele é o fruto natural de um coração grato. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas poucos querem o peso santo do compromisso. No entanto, é justamente o serviço que mantém as bênçãos vivas. Quando servimos, mantemos o coração humilde. E quando o coração é humilde, o Espírito Santo permanece. Jesus nos ensinou que quem quiser ser o maior no reino precisa ser o servo de todos. Mateus, capítulo 23, versículo 11. A verdadeira grandeza está em se colocar aos pés da vontade de Deus e permitir que Ele use a família como instrumento do seu amor. Servir também é uma forma de guerra espiritual. O inimigo teme famílias que servem, porque sabe que nelas há unidade, propósito e cobertura divina. Uma família que serve está protegida, porque o serviço mantém o coração ocupado com as coisas do reino e impede que o mal encontre espaço para semear divisão. O serviço espiritual é um escudo. Quanto mais você serve, mais Deus te fortalece. Mas o serviço precisa nascer do amor, não da obrigação. Deus não busca trabalhadores cansados, busca servos apaixonados. Famílias que servem por amor irradiam alegria. Quando o lar se une para fazer o bem, seja acolher alguém, ajudar uma família necessitada, evangelizar, interceder, ele experimenta uma alegria celestial que o mundo não pode oferecer. É o gozo do Espírito Santo, a recompensa invisível que Deus dá aos que estendem as mãos sem esperar nada em troca. Servir também é ensinar. Quando os filhos veem os pais servindo, aprendem o verdadeiro valor da fé. Aprendem que amar a Deus não é apenas ir à igreja, mas ser igreja. Aprendem que o evangelho não é discurso, é ação. E assim a chama da fé passa de geração em geração. A família que serve deixa herança espiritual. E essa é a herança que o tempo não apaga. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Cada gesto de amor, cada ato de serviço, cada oração feita em favor de alguém tem valor eterno. Nada é em vão. Deus vê, registra e recompensa. E quando Ele recompensa, a bênção não se limita a uma pessoa. Ela se espalha por toda a casa. Talvez você nunca tenha pensado no seu lar como um ministério, mas é exatamente isso que ele é. Cada refeição partilhada, cada oração feita em família, cada ato de generosidade é uma semente plantada no reino. O lar cristão é o primeiro altar de adoração e o primeiro campo missionário. Quando a família serve, ela se torna uma extensão da igreja, e a igreja, por sua vez, se torna o reflexo do lar. Por isso, hoje, o Senhor te chama não apenas para receber, mas para agir.
A bênção que você carrega é a resposta à oração de alguém. O amor que existe no seu lar pode curar outras famílias. A fé que sustenta vocês pode reacender a esperança em outros corações. Servir é multiplicar o que Deus já fez. Agora, faça uma declaração de fé junto comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com amor e fidelidade. Escreva isso nos comentários e repita em voz alta. Essa frase é mais do que um compromisso, é uma consagração. Quando você a declara, o céu testemunha e o Espírito Santo unge sua família com propósito e poder. E no próximo e último bloco, nós vamos encerrar esta jornada espiritual com uma mensagem de renovação e promessa, onde você será convidado a consagrar sua família inteiramente ao Senhor, selando este estudo com uma oração poderosa de entrega e restauração. Conclusão. O selo da promessa, consagrando sua família ao Senhor. Chegamos ao momento mais sagrado desta mensagem, o instante de consagração. Durante todo este estudo, o Espírito Santo tem nos conduzido por uma jornada de entendimento e revelação, mostrando que o lar é mais do que um lugar físico, é um altar espiritual. E agora, o Senhor nos convida a colocar esse altar diante dele, não apenas com palavras, mas com o coração inteiro. Porque toda promessa de Deus precisa de um selo, e esse selo é a entrega total. Desde Gênesis até Apocalipse, há um padrão divino. Toda família que se consagra é visitada pela presença. Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que fez foi erguer um altar. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, ergueu um altar. Quando Jacó teve o sonho da escada que ligava o céu à terra, ergueu um altar. O altar é o símbolo da entrega. É o lugar onde o homem oferece e Deus responde. E hoje você está sendo chamado a fazer o mesmo, a levantar um altar espiritual no coração da sua casa. Consagrar sua família ao Senhor significa declarar: tudo o que somos e tudo o que temos pertence a Ti. É abrir mão do controle para que o Espírito Santo governe cada decisão, cada palavra e cada relacionamento. É dizer: Senhor, Tu és o dono do nosso lar. Quando essa entrega é feita de forma sincera, algo sobrenatural acontece. O céu se alinha sobre a casa. Correntes são quebradas, feridas são curadas e uma nova estação começa. A consagração é o selo da fidelidade. É o momento em que a bênção deixa de ser uma promessa e se torna uma realidade permanente. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus fez uma aliança eterna com seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa de restauração e ela vale também para o lar. Quando uma família se humilha diante de Deus, o céu se move em seu favor. O inimigo teme famílias consagradas. Ele pode tentar abalar, mas não consegue destruir um lar que pertence ao Senhor. Porque quando Deus coloca seu selo sobre uma casa, nenhuma força das trevas pode tocar nela. O sangue de Jesus se torna o escudo, o Espírito Santo se torna o guardião e os anjos se tornam sentinelas espirituais. É por isso que o ato de consagração é tão poderoso. Ele estabelece fronteiras espirituais que o inimigo não pode ultrapassar. Mas consagrar também é comprometer-se a viver segundo a vontade de Deus. É escolher o perdão quando o orgulho quer dominar. É permanecer fiel quando o mundo convida ao afastamento. É manter a oração viva mesmo quando as respostas demoram. A consagração não é um evento, é um estilo de vida. É decidir todos os dias que Jesus será o centro da casa. E talvez, enquanto ouve estas palavras, você sinta que o seu lar precisa de uma nova unção, de um recomeço. Talvez as lutas tenham desgastado a fé, talvez o silêncio tenha se tornado constante, talvez o amor pareça enfraquecido. Mas saiba, Deus não terminou a obra na sua família. Ele é especialista em restaurar o que o tempo feriu. E hoje Ele está dizendo:
Se me entregares a tua casa, eu a reconstruirei com as minhas próprias mãos. Então, neste momento, feche os olhos onde você está. Respire fundo. Deixe o Espírito Santo encher o ambiente. E repita com fé e sinceridade: Senhor Jesus, hoje eu te entrego a minha casa. Declaro que o meu lar te pertence. Que o teu Espírito habite em cada quarto, em cada coração e em cada relação. Que o teu amor seja o alicerce, a tua palavra seja o guia e a tua presença seja a luz que nunca se apaga. Perdoa, Senhor, nossas falhas, cura nossas feridas e renova nossa fé. Eu consagro minha família ao teu nome e declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Agora, escreva nos comentários como sinal da sua fé: hoje eu consagro a minha família ao Senhor. Essas palavras são o testemunho público do pacto que o céu está selando neste momento. Não é apenas uma frase, é uma aliança eterna. A partir de hoje, caminhe com a certeza de que algo mudou. Porque quando a família se consagra, o ambiente muda, o coração muda e o futuro muda. A presença de Deus passa a habitar de forma permanente e as bênçãos deixam de ser apenas pedidos para se tornarem frutos diários da fidelidade. Lembre-se, a casa que pertence a Deus nunca será destruída. O vento pode soprar, a chuva pode cair, mas a presença do Senhor será sempre o abrigo seguro. A sua família é um projeto divino, e o que é de Deus, o inimigo não toca. Encerramento. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe-a. Que ela alcance outros lares que precisam ser restaurados. E continue firme nesta comunidade de fé, onde cada vídeo é mais do que uma palavra. É uma ferramenta do Espírito Santo para curar, restaurar e transformar famílias.